Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live. Deixa eu tirar. Aí. Bora para mais uma live aqui nesse Instagram. Lembrando que eu faço live de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, com temas que vão te ajudar a destravar o intestino e desinchar a barriga, tá bom? E essa é a nossa 69ª live de 2025. E hoje é dia 2 de maio. Bom dia, Jaque, seja muito bem-vinda. Bom, e na live de hoje, nesse feriadão aí emendado, né, gente? Porque quanto feriado tem esse ano, meu Deus do céu. Então, se você estiver em casa, estiver descansando, né, se estiver curtindo esse feriado, vai ser bom que você já vai aprender várias coisas aqui nessa live para já começar a se observar, a colocar em prática. E na live de hoje a gente vai falar sobre como saber se o seu intestino está inflamado, né? Quais são os principais sintomas de inflamação, o que você tem que observar para entender se o seu intestino está ou não inflamado, tá bom? Bom, então, o primeiro sinal de um intestino inflamado, um sinal básico de um intestino inflamado, é ele funcionar de forma irregular, tá? Então, ora ele funciona muito, então ora você tá com uma diarreia, ora você tá com o intestino preso, às vezes você vai 3 vezes no dia, às vezes você passa 3 dias sem ir ao banheiro, às vezes você passa 7 dias sem ir ao banheiro, né? Então, esse funcionamento irregular do intestino, ele já vai nos dizer, ele já vai nos mostrar que esse intestino está inflamado, né? Porque o ideal é que a gente tenha um funcionamento regular. Claro que nós não somos um robô, nós não somos robôs, e aí, consequentemente, nosso intestino ele não tem que funcionar todo dia do mesmo jeito, na mesma hora, com um script ali programado para ele funcionar, mas o nosso intestino ele deve funcionar de uma forma regular, do tipo ir ao banheiro todos os dias ou a cada 2 dias, ter fezes em consistência adequada, em uma consistência que está saudável, sem restos de comida, sem coisas nesse sentido, tá? Então, a primeira coisa que você vai identificar que o seu intestino está inflamado é ter o funcionamento irregular desse intestino, certo? Primeira coisa aí. Então, se você é aquela pessoa que tem dias que vai ao banheiro 2 vezes no dia, fezes amolecidas, fezes amareladas, e depois você passa 3 ou mais dias sem ir, isso é um sinal de que o seu intestino está inflamado, né? Isso é um primeiro sinal. Bom, depois, o segundo sinal é se ele fica 3 ou mais dias sem funcionar. Por quê, gente? O ideal é que o nosso intestino funcione diariamente. Então, todos os dias é ideal que a gente vá ao banheiro, que a gente tenha uma evacuação completa, com a sensação de alívio, com a sensação de esvaziamento incompleto, certo? E se você passa mais de 3 dias sem ir ao banheiro, a gente já considera isso, a gente já classifica isso como uma constipação, certo? O normal é ir ao banheiro todos os dias ou dia sim, dia não. Para algumas pessoas, o normal delas vai ser ir dia sim, dia não, certo? Quando você passa 3 ou mais dias sem ir ao banheiro, isso já vai me dizer que o seu intestino está inflamado. E por que ele está inflamado? Porque ele está acumulando fezes, ele está acumulando restos de alimentos, restos fezes, né? Na verdade, que deveriam ser excretadas e, na verdade, estão se acumulando no seu intestino. E essas fezes que estão se acumulando no seu intestino, essas fezes que deveriam ser eliminadas e não estão sendo eliminadas, elas vão acabar gerando um processo inflamatório nesse intestino, elas vão acabar gerando uma inflamação, justamente porque aumenta a produção de putrescina e cadaverina. Então, são 2 tipos de bactérias que são patogênicas e que vão dar aquele odor muito fétido para as fezes, que vão dar aqueles gases com odor muito forte também, tá? Então, quando a gente passa 3 ou mais dias sem ir ao banheiro, eu aumento a proporção dessas bactérias no meu intestino. E esse aumento de proporção de bactérias, naturalmente, de bactérias ruins, né? Naturalmente vai deixar o meu intestino mais inflamado. A gente sabe que o aumento dessas bactérias a longo prazo, o aumento da produção de putrescina e de cadaverina a longo prazo pode levar a doenças mais graves, como, por exemplo, um câncer de intestino, tá? Então, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, certo? Bom,
A Jaque disse, eu sempre tenho intestino preso, 3, 4 dias para ir ao banheiro, barriga inchada e flatulências quentes ao longo do dia. Fiz exame de calprotectina, lactose, não deu nada. Sim, Jaque, mas é porque normalmente esses exames não vão dar nada. Esses exames, eles vão mostrar quando o seu intestino é inflamado, eles vão mostrar quando você está com alguma doença inflamatória intestinal. Constipação crônica não é uma coisa que você vai detectar em exames, é uma coisa que você vai detectar pela sua clínica, pelos seus sinais e sintomas, tá? O que você precisa de fato é fazer um cardápio de restauração intestinal, que vai desinflamar o seu intestino, e depois fazer uma estimulação funcional para que o seu intestino comece a funcionar pelo menos dia sim, dia não, ou todos os dias também, tá bom? É justamente isso que eu coloco, que eu coloco no meu método, né, que é o método DRA, que é focado em destravar o intestino e desinchar a barriga, tá bom? Então, é isso exatamente o seu caso que eu trato dentro do meu método, tá? Bom, então o segundo sinal que o intestino está inflamado, ficar 3 ou mais dias sem ir ao banheiro. Terceiro, as suas fezes têm um odor muito forte. Então, quando você vai ao banheiro, você vê que as suas fezes têm um odor muito forte, elas são muito fétidas, né? Tem aquele odor muito podre mesmo. Isso se dá pelo acúmulo de fezes no intestino, então, por ter fezes ali acumuladas no seu intestino, por ter uma grande quantidade de fezes que deveriam ter sido excretadas e elas estão sendo acumuladas no intestino. Esse é o primeiro ponto que vai fazer com que você tenha as fezes com odor muito forte e, além disso, a ter no seu intestino, então, bactérias que vão aumentar esse odor das fezes. Então, a putrescina, a cadaverina, ou consumir alimentos que você não consegue digerir de forma correta, e aí você vai ter as fezes com odor muito mais forte, tá? Então, um outro sinal de que o intestino está inflamado é ter as fezes com odor muito forte. Lógico que quando a gente come alguma coisa que tenha mais gordura, que seja mais condimentada, que tenha alguma coisa nesse sentido, bom dia, Carolzinha, seja bem-vinda. Lógico que quando a gente come alguma coisa nesse sentido, né, um alimento mais gorduroso, mais condimentado, alguma coisa assim, naturalmente, gente, as fezes elas vão ficar com odor mais forte, né? Mas aí é porque você de fato comeu alguma coisa diferente. Agora, se no seu dia a dia suas fezes têm um odor muito forte, isso é um sinal de que você não está digerindo corretamente os alimentos, é um sinal de que você não está de fato excretando aquilo que você deve excretar e que aquelas fezes estão apodrecendo dentro do seu intestino e por isso essas fezes estão com um odor muito forte, tá bom? Bom, então esse é o nosso terceiro sinal de um intestino inflamado. Quarto, as suas fezes estão amareladas. Então, quando eu tenho fezes amareladas, eu tenho fezes, isso me mostra, na verdade, que as minhas fezes, elas têm uma grande presença de gordura e principalmente ali de gordura mal digerida, tá? Então, o ideal é que a gente faça um cocô marronzinho, que a gente tenha um cocôzinho marrom, marrom acastanhado ali, né? Que seja um cocô marrom de uma cor normal, tá? Que não seja nem um marrom muito escuro, nem um marrom muito claro. Por quê? Quando eu tenho fezes na cor marrom, significa que provavelmente o meu intestino está saudável. E claro, gente, que a gente tem que entender que quando você come algum alimento que seja mais escuro, como um açaí, um vinho, couve, alguma coisa nesse sentido, pode ser que o intestino ele fique também, as fezes fiquem um pouco mais escurecidas sim, tá? Mas no dia a dia, no momento normal, em um dia normal, o ideal é que essas fezes estejam amarronzadas, certo? E se elas não estão amarronzadas, a gente tem que ligar também o sinal de alerta, porque se elas estão amareladas, é porque você está digerindo mal as gorduras, e se elas estão escurecidas, né? Então, se elas estão ali mais pro lado do preto, é porque você pode estar perdendo sangue nas fezes. Então, você pode ter o que a gente chama de sangue oculto nas fezes, que é uma perda de sangue causada por uma hemorragia alta, né? Tanto por uma úlcera quanto por uma gastrite ou muitas vezes por um tumor que vai escurecer essas fezes. Então, no dia a dia, numa rotina normal, as suas fezes têm que ser amarronzadas, tá bom? Bom, então esse é o nosso quarto sinal. Quinto sinal, o formato das suas fezes está ruim. Então, ou você faz um cocô de bolinha, ou você faz um cocô com fezes muito espalhadas, muito amolecidas. Então, se você tem um funcionamento, né? Se você tem um intestino, se você tem fezes que estão muito amolecidas, que estão muito endurecidas, que são fezes que não estão formadas, naturalmente a gente entende que o seu intestino está com algum tipo de inflamação também. Justamente porque o ideal, gente, é que a gente faça
faça o cocô, que a gente chama tipo bananinha madura, né? Então, que você tenha fezes que estão formadinhas, que estão bem bonitinhas, que estão inteiras, né? Então, quando você não tem esse cocô em fezes formadinhas, quando as suas fezes estão sempre amolecidas, estão ou de bolinha ou espalhadas, elas não têm um formato certinho, eu ia pegar meu negocinho de cocô aqui. Então, quando essas fezes estão, tipo, desse jeito aqui, né, espalhadinhas, ou quando elas estão de bolinha, a gente sabe que por algum motivo você não tá conseguindo formar bolo fecal. Seja pelo excesso de gordura, seja pela falta de fibras na dieta, de fibras solúveis, né? E aí você não consegue formar esse bolo fecal e ela não fica com aquele formato bonitinho. Então, esse também é um outro sinal de intestino inflamado, tá? Bom, o sexto sinal, que é muito comum, que a maioria de vocês tem, é a distensão abdominal, é a barriga inchada. Então, se você é uma pessoa que vive com a barriga inchada, que vive com aquela barriga de baiacu, que vive parecendo uma grávida de 6 meses quando chega o fim do dia, é porque o seu intestino está inflamado. E essa barriga inchada, essa barriga de baiacu, ela justamente se dá pelo excesso de fermentação. Então, como você não vai ao banheiro, como você não evacua de forma correta, você naturalmente vai produzir mais gases, você vai fermentar muito mais. E muitas das vezes você não consegue eliminar esses gases. Então, você fica com distensão abdominal, você fica com a barriga inchada, tá? Então, quando você tá com a barriga sempre muito inchada, você até acorda com a barriga retinha e vai dormir com a barriga parecendo uma grávida de 6 meses, é porque você está com o intestino inflamado. Então, você tá fermentando muito aqueles alimentos. Muitas vezes você está com supercrescimento bacteriano no intestino delgado e, consequentemente, você está ali. Esse é um sinal também de inflamação intestinal, tá? Então, se você vive com distensão abdominal num dia comum, no dia que você comeu de forma correta, é porque você tá provavelmente com o intestino inflamado também, tá bom? Então, esse é o nosso sexto sinal. E alguns sinais que não são diretamente relacionados ao intestino, mas que podem mostrar que o intestino está inflamado, é excesso de cansaço. Então você vive cansada, vive com uma fadiga crônica, mesmo que você durma, mesmo que você faça exercício, mesmo que você descanse, você continua se sentindo cansada. Então esse é um sinal muito clássico de intestino inflamado. Isso se dá porque o intestino inflamado, ele absorve menos vitaminas do complexo B, tá? Então quando o seu intestino está inflamado, você vai absorver menos vitaminas do complexo B e, consequentemente, isso vai gerar um estado de cansaço, de fadiga crônica, vai te deixar sempre muito debilitada, você não consegue fazer as suas atividades, você não consegue, ter o mesmo rendimento que você tinha. E além disso, um outro sinal de intestino inflamado também, você tem queda de cabelo, tem unhas fracas, tem a pele ruim, então você tem melasma, você tem acne, você tem manchas na pele. Então isso também são sintomas de intestino inflamado. Na verdade, gente, tudo que acontece na nossa pele é um reflexo do nosso intestino. Então, normalmente, quando eu tenho algum tipo de inflamação na pele, seja excesso de celulite, seja acne, seja alguma mancha, ou que eu tenho unhas fracas, que eu tenho queda de cabelo, é porque normalmente essa inflamação começou no meu intestino e exacerbou para minha pele, tá? Então, em geral, a gente precisa entender que a inflamação que está aqui, que está aparente, que você está vendo no espelho, normalmente ela começou lá no seu intestino, tá bom? Então, naturalmente, você inflama o intestino primeiro e depois você começa a ter outros sintomas, como acne, queda de cabelo, unhas fracas, cansaço, fadiga, indisposição, coisas nesse sentido, tá bom? Então, são aí alguns sinais de que seu intestino está inflamado, beleza? Vamos recapitular, vamos fazer um resumão dessa live. Então, nessa live eu te contei alguns sinais e sintomas que vão te mostrar se o seu intestino está inflamado, tá? Primeiro, ele funciona de forma irregular. Às vezes ele funciona demais, às vezes ele funciona de menos. Terceiro, você fica 3 ou mais dias sem ir ao banheiro. Você tem uma constipação crônica. Segundo, na verdade, né? Terceiro, suas fezes têm um odor muito forte, elas são muito fétidas. Quarto, as fezes estão amareladas, também um outro sinal de intestino inflamado. O formato das fezes está ruim, então você não faz cocô do tipo bananinha madura. Ou você faz cocô de bolinha, ou você faz fezes muito amolecidas, ou líquidas ou amolecidas sem formato definido, tá bom?
Sexto, você tem distensão abdominal, então você vive com a barriga inchada, você vive parecendo um baiacu, parecendo uma grávida de 6 meses, tá? Então isso também é um sinal de que o seu intestino está inflamado. E sétimo, você se sente cansada, indisposta, sem energia, mesmo que você durma, você tem dificuldade para fazer as suas atividades do seu dia a dia, porque o seu intestino não está absorvendo nutrientes da forma adequada. E oitavo, você tem queda de cabelo, unhas fracas, acne, melasma, manchas na pele, celulite em excesso. Tudo isso também vai mostrar que o seu intestino está inflamado, tá bom? Então, gente, a maioria das vezes a gente começa, né, com alguma inflamação intestinal ali do lado de dentro e ela vai se manifestar do lado de fora. Seja na sua pele, seja no seu cabelo, seja nas suas unhas, né? Ou nessa falta de energia, nessa fadiga que você sente constantemente. Depois eu vou fazer uma aula só sobre pele e intestino, né? Os impactos de um intestino inflamado na nossa pele, tá bom? A Carolzita tá fazendo um resumo aqui, minha aluna da primeira turma desse ano, de 2025. Bom, então é isso, meus amores. Então, se você... como chama? A Jaque falou, né? Então, estou inflamada. Então, minha gata, você tem que desinflamar esse intestino, tá bom? Dentro do meu método, que é o método DRA, é justamente isso que eu faço. E as minhas alunas têm resultados excelentes, né? Agora, as inscrições estão fechadas, mas a gente deve abrir no mês que vem, em junho. No comecinho de junho, provavelmente eu vou abrir novas vagas para o método DRA, que é um método onde eu te ensino a destravar o intestino e desinchar a barriga sem remédios em até 21 dias, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu desejo uma sexta-feira abençoada, um final de semana incrível, maravilhoso para vocês. Que tudo flua bem, se você for descansar, se você for trabalhar, que tudo aconteça da melhor forma possível, que Deus esteja com vocês e que seja um final de semana abençoado. Segunda-feira eu estou aqui às 7h30 da manhã. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou me mandar um direct, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até segunda.